Olá, pessoal. Vamos fazer algumas revisões e teremos duas, né? Eu vou chamar assim, duas grandes revisões. Esta que nós iremos rever conteúdos do primeiro trimestre até a primeira fase do segundo trimestre e ao final do ano letivo, encerrando o terceiro trimestre, nós estaremos revendo, né, conteúdos da segunda fase do segundo trimestre até o final do terceiro trimestre. E qual a importância disso? A importância é fixar os conteúdos, principalmente para que vocês percebam a conexão que existe entre cada conteúdo, né? Então, são etapas. Vamos aqui. Essa apresentação foi uma das primeiras, né, que a gente utilizou. Lembrando, ela está disponível no Class, vale a pena que vocês estejam é, revisando. E, né, aqui, segundo ano, é, são os conteúdos, né, sobre cultura. E aqui é importante a gente observar alguns pontos, né? Primeiro de tudo, interação entre pessoas é algo necessário, muito necessário. Costumes, hábitos, tradições, né, é o que em sociologia chamamos de núcleos duros. E como assim núcleos duros? Né? Para recapitular, isso é algo importante, não deve ser esquecido, é que imagine hábitos que aqui no Brasil ou mesmo aqui na cidade, né, tem e que talvez você considere absurdo. Mas se você pensar bem, você também reproduz esses mesmos atos, mesmos preconceitos. E é importante lembrar, quando falamos núcleo duro, não significa que não possa ou que não deva sofrer modificação. Deve e pode. Porém, não é um trabalho tão simples. Não é uma questão apenas de, eu quero que isso mude, ou eu discordo com essa ideia que a sociedade tem. Não é isso. Aqui a gente pode comparar duas situações, né? Uma vista no primeiro ano, quando, né, a gente costuma ver Durkheim, o fato social, que coloca, por mais que a pessoa tende a mudar, existe uma pressão da sociedade para que isto não acabe acontecendo. Uma outra situação, e isso a gente vai ver no terceiro ano, quando a gente aprofundar os estudos, né, em cima da teoria weberiana, é que a gente pode. Imagine assim, uma gaiola de ferro gigantesca onde você está preso e sempre acaba batendo nas grades, né? Então, assim, por mais que você seja uma pessoa não preconceituosa, provavelmente em algum momento, nem que seja aquele pensamento mais íntimo, você vai ter algum pensamento mais ou menos preconceituoso, né? Então, é isso que é o núcleo duro, né? Porque depende.
de toda uma conjuntura. É possível mudar? Com certeza. Porém, que fique bem claro, né? Não é algo simples de se fazer, né? Lembrando aqui uma outra coisa, né, pessoal, que cultura, né, como conceito sociológico, é diferente de opinião pessoal, né? E o poder coercitivo tem, e pense assim, né? Importante aqui a gente tá é, relembrando, quando falamos em cultura, não estamos falando só da arte. A arte é um elemento da cultura, mas não é nem de longe, é, nem metade da cultura. Porque envolve a questão de língua, a própria religião, costumes, moda. Então, por isso que ela tem esse caráter que o Durkheim chama de coercitivo. E aqui a gente já foi explicando, né, alguns conceitos, diferenças, né, entre sociologia, antropologia, né? Vamos aqui. E aqui, né, pessoal, imagino, espero, né, que vocês lembrem daquela atividade no primeiro trimestre sobre etnografia, né? E essa atividade, né, o objetivo não foi só você estar fazendo atividade, né, para ganhar nota. Foi sim estar buscando outras formas de você realizar uma pesquisa e até mesmo de uma forma, vamos dizer assim, é, mais eficiente. E aqui, né, o que tem, né, a ver com a sociologia? Tem muito. Né? É uma ferramenta de pesquisa. Né? É, deixa eu ativar o computador laser, não tem necessidade dele. Né? Vamos utilizar somente a setinha. E aqui, para não esquecer, né, tanto a sociologia, a antropologia, as ciências políticas fazem parte do que chamamos de ciências sociais. Né? Aqui o Marcel Mauss, a gente vai ver, ou melhor, vamos rever sobre ele, e lembrando que ele foi sobrinho do Durkheim, né? É, tem um destaque na antropologia, psicologia, sociologia, então esteve em três áreas e com publicações, digamos assim, bem relevantes. Né? É aqui um breve legado sobre ele, né? É, também dá, né, para a gente conferir, ou melhor, né, vocês estarem conferindo, né, é, posteriormente. Né? E aqui na sequência, né, vamos rever um pouco sobre, né, a etnografia. Né? E aqui também, e outra coisa, né, pessoal, eu sei que às vezes, né, pode dar a impressão assim, a gente, né, viu Marcel Mauss, esse François Laplantine, só foi citado um pouco a teoria dele, Durkheim, né? Mas uma dica muito importante é que vocês não fiquem focados, né, assim, necessariamente no autor. Isso vem com o tempo, né? Mas vocês que estão aqui no ensino médio, segundo ano, o importante é que vocês percebam os instrumentos e utilidades. Como assim? A etnografia. Né? Quando vocês fizeram a pesquisa, né?
o que vocês usaram? E a gente vai ver aqui que muitas coisas vocês utilizaram. É importante saber quem que fez a teoria? De certo modo, sim. Porém, muito mais importante do que saber, foi X, Z que fez teoria A, teoria B, é que você perceba o sentido e perceba que a teoria ainda se aplica hoje. Por esse motivo, né, que ainda estudamos sobre as teorias e ainda estudamos os seus autores. Vamos aqui, né? O François Laplantienne, ele tem um destaque importante na antropologia, né? algo Algo interessante para ser mencionado é essa influência francesa na sociologia, né? A gente tem Durkheim, Pierre Bourdieu, o próprio Auguste Comte, né? Fundador da sociologia. E na antropologia temos Marcel Mauss, sobrinho do Durkheim, temos o Claude Lévi-Strauss, que nós já falamos sobre ele, até passamos alguns vídeos, né, onde se falava sobre o Lévi-Strauss, e o François Laplantienne, considerado o cara simplesmente que definiu o conceito de pesquisa etnográfica. Foi ele que criou esse conceito? Não. Mas ele teve o trabalho de reunir informações, né? E estar apontando um horizonte para quem se atrevesse a fazer pesquisas etnográficas. Ele tem 77 anos, né? Se eu não me engano, agora deve estar com seus 78, talvez 79. Né? O, E uma das obras, e olha só que coisa interessante, isso antes, né, da pandemia, né, foi justamente a antropologia da doença. Né? E é uma obra onde ele comenta sobre as visões que existem sobre a doença e como, ao passar do tempo, né, você, por exemplo, ter X doença trazia X estigma para você. Por exemplo, a questão da AIDS, né, barra HIV ou SIDA, né, se a gente quiser, né, seguir os nossos colegas portugueses, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, hoje a carga de preconceito ainda existe, porém, 20 anos atrás, 25 anos atrás, o fato de uma pessoa ter o vírus já apontava que era uma pessoa promíscua, né? Ou uma pessoa que usava drogas, sendo que isso nem sempre é verdadeiro. Então, é interessante notar, né, que o próprio conceito de doença, ele acaba trazendo uma carga de estereótipos que a sociedade mantém. Aqui, lembra, né, há pouco tempo atrás eu mencionei o núcleo duro. E inclui também essas visões preconceituosas. Né? E aqui, né, não podia ser diferente, né? Pioneiro na antropologia da saúde, né? E ele também mostrou que o fator cultural, hábitos, fazem uma enorme diferença em diversas áreas da vida. E aqui, né, pessoal, uma coisa importante e fica a dica, né, não somente para a pesquisa etnográfica que a gente já realizou, mas para toda atividade de pesquisa que vocês forem fazer, de sociologia, filosofia, português, até mesmo matemática.
é importante, né, lembrar sempre da questão da fidelidade. E fidelidade de você passar não aquilo que você imagina, o que você gostaria, mas o conteúdo mesmo encontrado. Ah, importante lembrar, pessoal, isto, né, é extremamente diferente de um copia-cola, né? Fidelidade na pesquisa, né, é, tem muito mais a ver, inclusive, com a sinceridade de encarar, ó, eu estou fazendo pesquisa, estou buscando materiais para ser citado. Citação é uma coisa, cópia é outra coisa bem diferente, né? E aqui, né, preciso também saber que qualquer pesquisa que você for fazer, né, vocês não estão iniciando a pesquisa do zero, né? Inclusive, né, nas nossas próximas atividades, né, a gente vai estar cobrando, inclusive, essa questão que muitos de vocês fazem, né? Que é a questão, achei um site legal, só copia, né? E copia numa, né? Tem gente que até muda a fonte, organiza a formatação, mas muitos, né, acabam só copiando o conteúdo, né? É, então, a gente vai estar cortando esse mau hábito, né? Porque o objetivo é que vocês saibam como estruturar, né, a pesquisa, né? Também deem, vamos dizer assim, um comentário de vocês, né? E digo comentário não no sentido de opinião, né? A intenção é, depois desse recesso, a gente até mesmo tá mostrando passo a passo, vamos, né, como que a gente pode fazer um projeto de pesquisa. E está sendo feito até mesmo de modo cooperativo, né? Isso a gente vai organizar, né? Até porque a gente não vai fazer uma cobrança sem que antes tenha sido passado o mínimo de instrução para daí sim a gente poder estar cobrando vocês, né? E aqui mais uma vez, né, a questão de honestidade, né? O... Aqui a gente viu, né, alguns casos, né, quando a cultura foi envolvida no íntimo, o estudo, né, o Evans Pritchard. E como eu falei, né, o nome você pode pesquisar depois sobre, né, o importante aqui é o que é a pesquisa etnográfica que eles fizeram, né, do Evans Pritchard, né, tem até aquele caso que eu contei para vocês, né, os Azande, eles acreditam muito na questão da magia, bruxaria. Lembrando, foi o termo utilizado para traduzir a crença deles, né? A gente poderia, por exemplo, dizer que o acaso, né? É, e o que seria o acaso, a bruxaria, né, na visão dos Azandes? É aquilo que você não explica, né? É, no caso que eu contei na época, né, era que, né, vamos dizer assim, a oca, né, dos Azandes, né, então tinha várias ocas, e tava um sujeito, caiu a viga bem em cima da perna dele. E o Evans chega e fala, olha, mas tinha cupim. E eles falam, sim, tinha cupim, né? É, mas a questão não é ter cupim, não é essa madeira estava quase caindo. A questão é, por que que caiu em fulano e não em ciclano, né? É, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, né? E de repente, né, acontece algo, dá uma diarreia, a gente demora mais, né, no banheiro do posto ou, né, da parada de pedágio. E daí quando a gente, né, é, está
volta assim, né, e retoma a viagem, a gente olha, tem um carro que sofreu um acidente. E a gente pensa, nossa, né, se não fosse aquela diarreia, poderia ter sido eu. Né? E isso também, a gente também chama do acaso. Né? Por exemplo, por que, que você fez amizade com fulano e não com ciclano? Né? Além da questão de afinidade, será que se ciclano tivesse, vamos supor, matriculado na mesma turma que você no ano lá de 2017, né? Você não teria feito amizade com ele? Talvez, né? Então, para perceber, né, que toda cultura tem sempre um elemento, né, para definir aquilo que não se tem uma explicação lógica, racional, né? E que, de certa forma, realmente é fruto do acaso. Né? Outra coisa que o Evans fez, né, foi estudar sobre os Nuers. Né? E aí entra um detalhe. Os Nuer, eles são produtores de gado, né? Não em larga escala, né? Numa escala bem mais simples, e ninguém conversava com ele. Né? Até que ele olha e ele pensa, né? E ele lembra, talvez, né? De um outro antropólogo chamado Clifford Geertz, né? Que estava envolvido numa briga de galos, né? É, E quando todo mundo do local foge, ele foge junto. Né? É, essa comunidade, né, que ele pesquisou tinha, apesar da briga de galo ser ilegal, mas tinha esse hábito, esse costume. Né? Então aí vem de novo a questão do núcleo duro. Por exemplo, imagine se um dia rodeio vier a ser proibido. Né? A gente pode entrar nessa polêmica. Devemos proibir ou não devemos proibir os rodeios? Né? Vai parar de acontecer? Não vai. Vai acontecer de forma clandestina, talvez com, né, campanhas. A gente tenha uma redução. Tá? É, e o Geertz, né, o pessoal chegava assim meio desconfiado, porque é um cara, né, que não tinha aparência do povo, né? Afinal de contas ele era inglês, e ele foge junto. Quando ele foge junto, tem aquele senso de identificação. Né? Uma coisa, né, pessoal, que assim, é incrível assim, você quer puxar assunto com alguém, hoje, né, nessa época pandêmica, é um pouco mais difícil. Né? Mas assim, puxar um assunto com desconhecido, né? Vai no mercado, né? Tá lá, olha para a pessoa do seu lado e fala: Nossa, mas tá ficando caro, né? Eu lembro que antigamente, né, com esse preço que está aqui, o quilo, comprava 10 quilos. Se for velhinha, pronto, já engatou conversa, você já pode ir para outros campos. É sucesso garantido. Né? Voltando aos Nuer, né, os produtores de gado, o Evans tem uma ideia. Ele chega, né, para um pessoal e fala assim: Olha, eu estou interessado, eu quero começar né, a cuidar, né, de gado, né, a ter uma criação de gado. Estou pensando em comprar tal ou tal. Qual que vocês me indicam? Daí é aquela questão, a gente sabe, né? É, quando é algo que o povo, né, sabe ou pensa que sabe, daí choveu um monte dos Nuer falando, não, compra esse, não, compra esse. Ó, depende, se você quiser, né, para carne, o melhor é esse. Se você quiser pensando no couro, o melhor é esse. Se for, por exemplo, para um carro de boi, talvez essa raça seja melhor. E o Evans vai além disso, ele começa a cuidar de forma visível, o povo vê, ó, né? Ele falou que queria comprar, comprou, e ele está cuidando do gado.
Então começam a trocar ideia, né? Chamam ele para o bingo de domingo, né? E ele consegue estar realizando a sua pesquisa, né? Vamos assim dizer. E aqui alguns alertas, né? É, isso eu sei foi para atividade de etnografia, mas é um conteúdo importantíssimo que seja fixado, né? E lembrando, né, você pesquisar algo não significa que você tem que ser igual ao objeto pesquisado, né? E eu digo isso por quê? Porque pelo segundo, terceiro trimestre, já avisando, nós vamos ter uma atividade onde você vai defender ou você vai contrapor alguns pontos de vistas, opiniões. Vamos supor algo bem prático que gera alguma polêmica, né? Aborto, né? A favor ou contra. E aí vamos supor que você seja a favor, mas vai ter o sorteio e você vai ter que argumentar, criar uma apresentação ou um texto, ainda vamos definir, sendo contra o aborto. E você fala para mim, prof, eu sou a favor. Tá, e daí? Você vai falar contra, né? Pense assim, porque ao falar contra, você vai fazer pesquisa, né? Você vai estar, né, tendo que buscar argumentos, né? E isso, ao final, pode reforçar a sua opinião favorável, né? Do mesmo modo, alguém que é contra, busca argumentos favoráveis, pode reforçar, né? E por que fazer isso? Isso é um exercício útil até mesmo quando vocês forem fazer uma redação. Porque assim, é fácil eu ficar na minha bolha e pegando argumentos que, não, isso é legal, me agrada, né? Agora, né, é extremamente complicado, né, a gente tá dialogando, né, e até vendo que argumentos que são contrários ao que eu penso fazem sim sentido, né? Até porque se não fizessem sentido, não teria apoio de uma parcela considerável da população. Lembrando, fazer sentido nem sempre é correto, né? A gente tem casos de pessoas que manipulam, né, informações e aqui não é o objetivo. O objetivo é um treino, né, que nós estaremos fazendo entre o segundo e o terceiro trimestre. Aqui a gente comentou sobre a questão da fotografia, imagem, né? E nós, né, vamos estar comentando, né, sobre, sobre essa importância, né, da, da foto-imagem, né, que na antropologia e na cultura é algo essencial, né? Porque imagina a gente falar, né, por exemplo, os Nuer criam gado sem uma imagem, né? Você poderia pensar o gado comum, né? Mas não, nas imagens a gente percebe que não se trata do gado comum, né? Um, outra, né, antropóloga que a gente viu e que merece destaque foi a Ruth Benedict, né? Vamos aqui, né? E também o Franz Boas, né, pessoal, teve um destaque, né? É, foi orientador dela, né? Não só dela, como da Margaret Mead. E assim, né, o Franz Boas, né, tem uma polêmica que envolve ele, que é quando ele, né, pediu para um cara que estava indo para uma região próxima ao Canadá, né,
e falou: olha, né, eu agora estou cuidando do museu, né, de Nova York e eu queria que você me trouxesse. Ah, me traz uns 5 esquimós, né? E foi algo que foi um desastre humano, né? 4 morreram, né? Um que era uma criança voltou, né, para a sua tribo, mas já não conseguiu se adequar, acabou voltando para os Estados Unidos e aconteceram várias coisas assim. Isso anula o mérito, a visão que o Franz Boas tinha? Não anula. Tá? Inclusive, o Levi-Strauss foi aluno do Franz Boas e o Levi-Strauss é quem vai encontrar o Franz, né? Vai encontrar o Franz Boas morto, né? Que estavam lá jantando, aquela coisa, convida os amigos para jantar na casa, né? Tá demorando muito para trazer a bebida, então foi lá ver, encontrou o Franz Boas morto, né? E dias antes desse último jantar, o Franz Boas falou que ele estava desenvolvendo uma nova teoria sobre conceito racial. Qual que é essa teoria? Infelizmente, ninguém ficou sabendo. Né? Mas falando aqui, né, uma obra de destaque da Ruth que a gente comentou, o Crisântemo Espada, né, onde ela estudou padrões da cultura japonesa. Lembrando, padrões da cultura japonesa no período entre a Segunda Guerra Mundial e antes. Hoje, talvez muito desse padrão já tenha sofrido modificação. Né? É, ela também aqui combateu, né, a ideia do racismo, a gente comentou, né, utilizando quadrinhos, né, argumentou, né, que cada etnia, né, tem inteligência, né, e aqui é importante mencionar, né, o, quando a gente fala em inteligência, a gente já sabe que a gente tem o conceito das chamadas múltiplas inteligências. Né? E o que, que isso significa? Que a gente tem, por exemplo, inteligência espacial, né? Aquela capacidade de você se localizar, ou mesmo, por exemplo, né? Você vai estacionar o carro, então você olha e você percebe que você vai bater, ou que você tem espaço suficiente, né? A inteligência lógico-matemática, a inteligência verbal, inteligência emotiva e por aí vai, né? Cada cultura, né, faz uso, ou melhor, desenvolve inteligências que são úteis para ela, né? Se eu perguntar assim, você sabe diferenciar os trocentos tons de branco? Você pode olhar para mim e perguntar, tá, e para quê? Né? Agora pensa você vivendo no Polo Norte e que você não sabe se o branco é um branco de um monte de neve ou é um branco de um urso polar que está deitado. Né? Ou então, no gelo, você olha assim, não, essa tonalidade de branco indica que aqui, se eu pisar, é um gelo fininho que vai quebrar. Essa tonalidade indica que é seguro eu estar pisando. Então, essas coisas. Ou se eu perguntar, você sabe identificar uma fruta venenosa de uma não venenosa, ou uma folha venenosa de uma não venenosa? Para a gente aqui, agora, se você está na floresta, já faz uma grande diferença. E aqui, né, uma reflexão que a Ruth fez, né, é assim: se a sociedade cristã ocidental acredita que todo mundo veio de Adão e Eva, então todo mundo está conectado por laços de parentescos. E aqui a questão esse vídeo sobre padrões culturais, né? É, a gente não vai estar vendo ele, né? Como eu sempre reforço, pessoal, todas as apresentações, vídeos trabalhados sempre são colocados à disposição de vocês. É aí que é importante também lembrar de um outro detalhe. Né?
O vídeo a gente pode passar um trecho um pouquinho maior, né? Porém, né, nas postagens nossas no Class, ele vai estar 100% é, disponível para que vocês estejam assistindo. E vamos supor, né? É 5 horas de vídeo, eu utilizei 10 minutos, eu vou postar 5 horas no Class para que vocês tenham acesso. Daí assim, prof, mas eu não aguento ver 5 horas. Não é obrigado a ver, mas é deixar disponível para quem tiver interesse, curiosidade, quiser assistir, tenha, né, o material na íntegra disponível para estar assistindo. Na nossa próxima aula, pessoal, né, nós vamos estar revendo os conceitos sobre indústria cultural, ver a importância, e aqui também para vocês já memorizarem, coloquem indústria cultural sempre, sem exceção nenhuma. Sempre tem o foco na busca do lucro. Outras questões podem acontecer, porém o principal é o lucro, né? Tenham uma ótima semana, né? Até a nossa próxima aula e é isso.